Então, Uhum. é assim que a gente rompe com esse É, padrão, sendo uma boa filha, né? Isso que é o que a gente tenta dizer do que se trata a boa filha. Não sei se ficou claro, né? Se eu acabei dando muitas voltas aí, mas não ficou. assim. É porque realmente é desafiador. Tô vendo duas primas minhas aqui, e elas podem até depois mandar aí para falar se isso não acontece muito na nossa família. Acontece assim, um certo drama, se você contraria, assim, tudo toma uma proporção grande, é tudo. E assim, depois que eu comecei a olhar que talvez isso era o melhor que eu podia fazer, assim, muita coisa mudou na minha postura, assim. É, mas até então era difícil romper, até ter esse conhecimento que sob essa lógica sistêmica, né? Isso tem um porquê de você estar ali no seu lugar. Era para mim muito sofrido, muito doloroso e contra isso. Era assim, nossa, era romper um dogma, assim. Mas porque tudo ficava muito grande, tudo envolvia muito drama, assim. E aí agora não, assim, eu acho que quando você tá firme, quando você se enxerga ali naquele lugar de filha, acho que isso vem muito com a maternidade, né? Assim, eu como mãe da minha filha me permito ser filha da minha mãe também, porque é uma ordem fluida nisso, né? Porque tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu acho que isso fica muito claro, assim, quando a gente pega o que você fala e consegue transpor para a nossa experiência, assim, faz muito sentido isso, assim, e é realmente um convite para a gente ir ficando atento, né, para isso. Mas aí, uma coisa que eu fiquei pensando que talvez valha a pena a gente falar é um pouco mais sobre, assim, ser grande no lugar da mãe e ser pequeno no lugar da filha, que talvez sejam conceitos que não sejam tão claros de entender, assim, né? Isso. Então, vamos dar um passo para trás e pensar aí um pouquinho antes. Assim. Então, no pensamento sistêmico, né, eu nunca vou olhar para uma pessoa, então, se eu estiver conversando com você, Laura, eu nunca vou olhar para você de modo isolado, mas eu vou olhar para você e pensar em você inserida no seu sistema, né? E aí, o que, que seria um sistema? Assim, eu gosto de usar algumas imagens e às vezes elas funcionam melhor ou não, mas assim, por exemplo, a gente pode pensar no sistema como uma engrenagem, né? Ou às vezes eu uso a imagem do quebra-cabeça, né, para mostrar que todas as peças ali são importantes. Ou então da engrenagem. Se faltar uma peça, a engrenagem também não funciona. Então a gente pensa assim, o sistema familiar seria essa grande engrenagem aí, né? E aí, nessa engrenagem, existem peças maiores, peças menores, e que elas estão ali concatenadas de uma maneira para que aquela engrenagem funcione. Ela só funciona se for daquele jeito, né? Algumas peças, uma peça bem grandona e uma peça pequena e outra peça grande de novo ali. Então, quando a gente para pensar sobre isso, assim, então a gente percebe assim, se eu colocar uma peça pequena no lugar daquela grande, não vai funcionar. Aquela engrenagem parou. Se eu colocar uma peça grande no lugar onde deveria ter uma pequenininha, também a gente perde, às vezes, a força da engrenagem, ela não funciona bem do mesmo jeito. Então, o que a gente precisa entender é que existem peças que são grandes, existem peças que são pequenas, e todas as peças são importantes. Aqui, a peça maior não é melhor do que a peça menor. Ela só precisa ser grande, estar naquele lugar ali para simplesmente para que a engrenagem funcione bem. Ao mesmo tempo que a pequena precisa exatamente ser pequena e estar naquele lugar exato ali para que a engrenagem funcione bem. Essa seria mais ou menos a mesma ideia. Então, ser grande e ser pequeno não tem nada a ver com ser melhor ou ser pior, né? As pessoas às vezes ficam com muita raiva quando eu falo isso. Falam assim, então você está dizendo que minha mãe é melhor que eu. Eu falo, não estou dizendo que sua mãe é melhor que você, estou dizendo que sua mãe é maior que você, né? É, então, na verdade, assim, é disso que se trata essa imagem. Então, quando a gente pensa em grande e pequeno, é a função. Eu preciso ser grande para executar um papel, ou preciso ser pequeno para executar aquele papel. Então, tem mais a ver com o papel que eu estou executando dentro do sistema, tá? E não com ser maior ou ser melhor ou ser pior. E aí, então, a gente trazendo isso para o sistema familiar, por exemplo, as peças grandes seriam os pais, as peças pequenas seriam os filhos, né? Então, os pais precisam ser pais, os filhos precisam ser filhos para que esse sistema funcione bem. Mais ou menos isso. E aí, então, vou indo mais agora diretamente para a sua pergunta, né? O que seria ser pequeno? Assim, qual que é a função? O que caracteriza o pequeno? O pequeno precisa aprender a pedir. A principal característica do pequeno é saber pedir e saber receber o que é possível. A gente precisa diferenciar aqui
pedir do exigir. Eu exijo quando eu quero que seja do meu jeito. E eu peço e aceito aquilo que é possível quando eu peço o que eu preciso e aceito receber aquilo que é possível para quem está me dando, né? Então, para a gente perceber se a gente consegue ocupar bem um lugar de pequeno, é só a gente olhar para a nossa vida e perceber. Eu tenho facilidade? Qual é a minha facilidade, a minha dificuldade de pedir ajuda de modo geral? Quando eu estou com alguma dificuldade, eu consigo pedir ajuda? Especialmente, eu consigo pedir ajuda para os meus pais? É isso aí que vai me mostrar se eu estou de fato conseguindo estar no meu lugar de pequena, tá? O pequeno pede. O pequeno pede. E ele precisa pedir. Por isso, quando nossos filhos pequenos nos pedem, eles estão só ocupando o lugar deles de pequenos. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil para a gente atender esses filhos, porque a gente entende que eles estão pedindo aquilo que eles precisam naquele momento, né? E muitas vezes a gente vai tolhindo esse pedido, a gente vai... e aí é que esses filhos começam a se sentir que não podem pedir mais, né? Então aqui, para a gente saber se eu estou conseguindo ser pequeno diante dos meus pais, eu consigo pedir e consigo receber aquilo que eles me dão, né? E, por outro lado, o grande doa. Essa é a diferença. O pequeno pede, o grande doa. E ele doa aquilo que ele dá conta de doar, né? E, ao mesmo tempo, ele assume a responsabilidade. Ou seja, o que é ser adulto? É quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos e arco com as consequências das minhas decisões e das minhas escolhas. Isso é ser adulto. A gente vê muita gente por aí nos atendimentos, assim, a pessoa... Sabe por que a pessoa não consegue tomar decisão? Porque ela não quer arcar com as consequências da decisão dela, né? Então, esse é um ponto bastante interessante para a gente pensar. Eu estou conseguindo ser adulto? Ou seja, eu consigo doar e eu consigo assumir a responsabilidade pelos meus atos e assumir as consequências, né? Das minhas escolhas, dos meus atos, das minhas decisões. E também uma coisa que caracteriza o ser grande é dar conta de abrir mão. Só os grandes conseguem abrir mão, né? E só porque os nossos pais abriram mão de muitas coisas importantes para eles, inclusive, é que hoje nós estamos aqui. E é porque hoje nós, enquanto pais e mães, abrimos mão de muitas coisas nossas, da nossa vida, é que os nossos filhos estão aí e vão seguir, né? Então, assim, é bonito a gente perceber que isso é ser grande, é dar conta de abrir mão, né? Então, assim, basicamente, voltando aí, é saber, vamos pensar então no pequeno, né? Saber pedir com respeito, né? Saber pedir, exatamente, saber pedir com respeito e receber com gratidão aquilo que é possível, é nisso que reside a grandeza do pequeno. E, por outro lado, a grandeza do grande reside no fato de que eles doam o que eles dão conta, assumem a responsabilidade sobre nós e abrem mão de coisas talvez importantes para eles em função de algo maior, ou seja, em função da vida e do bem-estar dos filhos. Aí reside a grandeza do grande, né? O grande, ele dá conta de suportar um peso maior para tirar, para livrar esses filhos de terem que suportar esse peso. Então, eles abrem mão de coisas, né? Eles suportam um peso maior simplesmente para livrar os filhos de ter que carregar esse peso. Esta é a grandeza dos grandes.